Brasil-Rússia e é também cônsul honorário da Belarus hoje em dia. Belarus, que era, na linguagem nordestina, Belarus, né? Belarússia. Mas que Como se a gente remete fazia. mais à antiga Bielorrússia, que em russo significa Rússia, Rússia branca, Bielorrússia. Russo. Здравствуйте, bom dia. Quanto tempo eu tenho, senhora deputada? O senhor tem Antes de chamarem pra 20 minutos. 20 minutos, maravilha. Que poderá ser Vou tentar interrompido. não estourar o tempo. Senhora deputada João Moraes, muito obrigado pelo convite. Senhor embaixador Sergei Pagosovich, minha cara Zóia. Tive também o privilégio de ter vivido, ainda que no final da União Soviética, vivi em Leningrado. Fui convidado pelo governo, por empresas estatais daquela época, que visitavam o Rio de Janeiro em 1988. Eu tinha uma empresa comercial exportadora, sou egresso de uma família de cafeicultores do estado de São Paulo. Deputada Perpétua, um prazer revê-la aqui depois da Rio+20. Sou meio italiano, né? Italiano, gesticulo muito. Mas, enfim, o que eu quero traçar aqui, a minha visão, é uma visão talvez menos histórica, Zóia, você tem todo o embasamento, menos política, mas uma visão humana e visão também ressaltando o aspecto das oportunidades de negócio, de desenvolvimento, das relações entre relações comerciais, econômicas, de investimentos entre os dois países. Essa fase que eu vivi naquele país, na União Soviética, ainda chamava-se Leningrado, foi justamente, senhor embaixador, na fase que o senhor falou na sua intervenção, de maior crise do país. Entre 90 e 94, eu mantive um apartamento na cidade de Leningrado, quando houve a mudança, quando caiu a União Soviética e surgiu a atual Federação da Rússia e os países que se dividiram em 12, os 3 primeiros foram os países, foram as repúblicas bálticas, e eu, quer dizer, o que eu posso dizer que vi com meus próprios olhos todo este movimento. Agora, essa aproximação, quando eu falo sobre perspectiva humana, naturalmente, todo esse movimento que nasceu na Revolução de 1917, ele se deve às necessidades que o povo, que na época vivia num estado de miséria, tinha. Então, foi feita a Revolução bolchevista, quem não sabe, acredito que, obviamente, vocês sabem muito bem, Bolshoi vem de grande, é a maioria, é o povo russo contra a minoria menchevista. Então, quer dizer, que logrou grandes resultados, que eu posso dizer, a gente fala sobre o bravo povo russo. O povo russo também, vale dizer, apesar da capital ser, 1/3 da Rússia fica dentro da Europa Oriental, 2/3 são Oriente, após as montanhas dos Urais. Então, quer dizer, quando eles iam à guerra, vale dizer que a guerra na Rússia ela não é chamada Segunda Guerra Mundial, mas sim Grande Guerra Patriótica, pela falta de recursos, foram perdas de mais de 30 milhões, isso aí contrariando algumas estatísticas históricas de historiadores ocidentais. Quando os soldados soviéticos iam para o fronte, havia uma arma para cada 4 soldados. Então, um que tombasse, o outro assumia. E ele não se importava, porque isso é dito, ele é também oriental. Quer dizer, essa história do kamikaze japonês, também, de certa forma, o russo, ele fazia de tudo para defender a sua própria pátria. Então, quando o nosso embaixador fala sobre soberania, é o que eu, como brasileiro, que fui para a Rússia como empresário, fui também buscar um desbravamento de oportunidades. Tá? Um entrelaçamento de culturas. Meu pai trabalhou na curadoria da Bienal de São Paulo, como eu falei para a Cristian, que está ali sentado. Minha mãe é pianista erudita e eu era atleta de competição. Então, quando eu via os soviéticos carregando aquela bandeira vermelha com a foice e o martelo, eu me sentia muito atraído a conhecer esse país, por sua grandiosidade, suas fronteiras, ainda a União Soviética, mas muito mais pela perspectiva cultural, pela literatura, eu gosto muito de Mayakovsky também, já li coisas suas, olha, depois tem que mandar uns livros. Estou esperando você lá na Câmara Brasil-Rússia. Perdão.
Mas, enfim, e hoje, o que nós observamos? Tem uma apresentação que eu vou fazer, é uma apresentação que, na verdade, ela é um pouco mais direcionada à perspectiva do desenvolvimento das relações, considerando a Rússia não como um mercado, mas como uma parceira estratégica, porque nós temos economias complementares. Eu estava conversando, vendo a apresentação na abertura do grupo de trabalho, lá da parceria com o Vietnã, estava um representante, um parlamentar de Rondônia, falando sobre a carne, vamos vender carne. A Rússia é o grande país, é o número 1 da compra de carne bovina, número 1 de compra de carne suína. De carne de frango, quando houve o problema do cerco, das sanções econômicas norte-americanas contra a Rússia, que estava... A Rússia chegou a ser G8, os senhores sabem disso, e foi retirada. O embaixador falou sobre a OTAN. Chegou a ser ensaiado um grupo OTAN-Rússia, uma parceria. Só que a Rússia começou a se sobressair, virou credora do Banco Mundial. Então, derivado disso, vieram outros grupos geopolíticos. Por exemplo, os BRICS, os países BRICS, dos quais eu sou membro do Conselho Empresarial em 2 subcomissões, de infraestrutura e de skills development, desenvolvimento de habilidades, de universidades, TI, enfim, todo esse tipo de arcabouço que pode facilitar a consolidação desse bloco de países formados pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul, representando emblematicamente o continente africano. Enfim, falávamos ontem, embaixador, sobre Brasil-Rússia, constituímos uma grande aliança tecnológica. A Rússia, ela transfere tecnologias, tem interesse de vir aqui. Eu trabalho particularmente representando, por exemplo, um grupo chamado Caminhos de Ferro da Rússia. É a maior ferrovia do mundo que tem interesse em vir ao Brasil, possivelmente com o apoio dos bancos de desenvolvimento. Estive há questão de um mês falando com o novo presidente, grande presidente do Banco de Desenvolvimento, nosso, Paulo Rabelo de Castro. Está chegando no final do mês o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da Rússia, que é um brasilianista, fala português, e é o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da Rússia, tem interesse em implementar programas de desenvolvimento, de investimento entre os 2 países. Então, eu fiz algumas anotações. Agora, no último mês de junho, estive na qualidade de speaker pelo setor privado brasileiro, na visita do presidente Michel Temer à Rússia. Justamente no auge daquela crise, quando foi votado o impeachment do presidente Michel Temer, fomos lá, conversei muito com o embaixador sobre a necessidade, a importância da participação do setor privado. Emblematicamente, quer dizer, estivemos lá, eu hoje me tornei secretário-geral também do Conselho Empresarial Brasil-Rússia, e falamos justamente sobre essa questão de elevar-se o patamar das relações culturais, históricas do Brasil e de investimentos. Na verdade, nós não advogamos contra a causa do setor agropecuário, porque a Rússia também é um grande vendedor de fertilizantes para o Brasil. Por uma vocação geológica própria da Rússia, nós não temos aqui o cloreto de potássio e a ureia, tá? Então a Rússia vende ao Brasil. E o Brasil tem a sua vocação agropecuária. Quem preside hoje o Conselho Empresarial Brasil-Rússia, nada mais é do que o ex-ministro da Agricultura, o meu presidente, querido amigo, e membro do Conselho Superior Brasil-Rússia, da Câmara, Francisco Sérgio Turra. Então, quer dizer, ele é hoje o presidente, eu o secretario, e a Secretaria-Geral do Conselho Empresarial Brasil-Rússia funciona dentro dos comitês executivos em áreas diversas da Câmara Brasil-Rússia. Então, senhor embaixador, é fundamental, quando o embaixador fala que está constituída uma aliança, pelo menos as estruturas empresariais estão prontas para implementar e fazer com que essa parceria, Zóia, estratégica, considerando, eu tenho a sua sensibilidade, sem dúvida alguma, tá? Para que o setor cultural... agora, no próximo ano, estamos no Museu Histórico Nacional, houve muita dificuldade de conseguirmos patrocinadores para exposições no Museu Histórico Nacional e uma Armazém Utopia no Rio de Janeiro, mas foi levado para 2018, com o apoio da Prefeitura de Moscou. Durante 3 meses, faremos uma grande mostra a partir de 17 de março até 17 de junho, senhora deputada João Moraes, e virão empresas também. Faremos dias dedicados a áreas distintas, no espaço de 3 meses, com mostras da iconografia soviética, de pôsteres soviéticos, por isso que eu falo que a gente tem que conversar, Zóia.
Eu tenho uma apresentação... Ah, sim, durante ainda, acabei me esquecendo, o presidente Temer, em sua ida à Rússia, ele, como chefe de Estado brasileiro, foi dado amplo destaque pelo presidente Putin, pelo chefe de governo Dmitry Medvedev, pelo vice-premier e por todo o alto escalão, todos os altos dignitários da Rússia, deputado Alino Tchinalha, para a presença de um chefe de Estado brasileiro, independentemente do que eu vejo da crise que está ocorrendo aqui, senhora deputada, porque, na verdade, nós temos de aproveitar este movimento de crise, de soberania, de falta de soberania nossa do Brasil, que nós precisamos reconstituir todas as nossas estruturas que ruíram, mas nós estamos de pé. Então, quer dizer, estamos aí para trabalhar, apoiá-los naquilo que julgamos, na nossa análise, evidentemente, que seja do interesse brasileiro e que sirva, que nós possamos, através dessa parceria, também, que foi mencionado pelo presidente Temer, sobre a importância de uma união, de um desenvolvimento das relações entre a União Euroasiática, formada por 5 países, Rússia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Armênia, e o Mercosul. Na última semana de janeiro, realizaremos um fórum no Rio de Janeiro, aproveitando que a presidência do Mercosul está com o nosso país, com o Brasil, faremos esse fórum entre a União Euroasiática e o Mercosul, possivelmente no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, na rua Marechal Floriano. Essa apresentação é uma apresentação, como eu disse a vocês, ela é destinada mais a essa questão da empresarial. Se puder passar aí, por favor. Tem 9 minutos ainda, ótimo. Estou correndo, viu, deputado? Desculpe. Às vezes, para traduzir, quando eu estou na Rússia, é complicadíssimo. Né? Vamos lá. Revolução de 1917. Desculpe que eu vou ficar meio de lado aqui. Vocês têm isso no painel dos senhores, não? Não. Pode ficar. Eu acho que é melhor, né? Com licença. Onde é que liga isso aqui? Está gravando, né? Tá. Minha voz é tonitruante, eu posso falar, vocês vão ouvir sem o microfone, mas como tem que gravar, deputada... Opa! Vamos lá, meu amigo. Revolução 17, repercussões para o desenvolvimento socioeconômico global e das relações bilaterais. O Brasil é o nosso parceiro estratégico na América Latina. O relacionamento bilateral é, na verdade, baseado em uma longa história de respeito mútuo e confiança. Estamos trabalhando juntos em vários fóruns internacionais, incluindo os dos países BRICS, como mencionei. Mas é importante que o nosso entendimento político foi reforçado pelo desenvolvimento da cooperação comercial e econômica, auxiliado pelas reuniões da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, da Comissão Intergovernamental de Cooperação Brasil-Rússia, em estreitas linhas de cooperação com as firmas presentes no Conselho Empresarial Brasil-Rússia, que eu mencionei aqui agora. Isso foi dito pelo presidente recentemente, Vladimir Putin. Embaixador, as relações diplomáticas, o Brasil e a Rússia, se não me engano, foram das primeiras, foi, né? 1828. 1828, quer dizer, é tempo para chuchu, né? A Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 foi dos eventos mais importantes do século XX, tendo influenciado muitos dos desenvolvimentos políticos atuais, inspirando a formação dos partidos comunistas e socialistas de todos os países do mundo. A ascensão do nazifascismo na Europa e dos regimes militares na América Latina e no Brasil também se deu em contraposição ao surgimento dos países socialistas e comunistas. As greves, a luta por direitos dos trabalhadores, foram grandemente inspiradas nas conquistas conseguidas pelo povo da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. No Brasil, o governo Getúlio Vargas criou a consolidação das leis trabalhistas e permitiu a formação dos sindicatos para evitar o risco da Revolução Comunista no Brasil, baseado no Código do Lavoro, italiano, que foi o Código de Mussolini. Né? O movimento comunista, referenciado na experiência soviética, teve papel central na luta contra as 3 grandes discriminações do século XX, a racial, a de gênero e a de classe, bem como na construção dos estados de bem-estar social. Domenico Losurdo, filósofo italiano.
Próximo, por favor. Comércio exterior está muito aquém. Nós projetamos uma relação de investimentos da ordem de 50 bilhões de dólares no prazo de 5 anos, considerando segmentos de altas tecnologias, construção naval e infraestrutura. Como vocês podem ver, as exportações são baseadas no agronegócio, café solúvel, carnes, como mencionei, e fertilizantes. Naturalmente, não queremos substituí-las, se possível, incrementá-las, mas, volto a falar, é fundamental que nós trabalhemos a questão do investimento. Próximo, por favor. Sobre a Câmara, pode passar, a gente existe há 35 anos, fazemos acordos diversos, facilitamos, participamos de muitas missões, como eu mencionei essa agora, da última, no mais alto nível, e reconstituímos o Conselho Empresarial Brasil-Rússia em maio deste ano, 2017. Próximo, por favor. Laços empresariais e culturais, estamos sempre trabalhando. Próximo, por favor. Serviços diversos que a gente, senhora deputada, que nós podemos trabalhar, acho que é muito eficaz, diante de que nós incrementemos a relação entre os parlamentos russo e brasileiro, que façamos missões conjuntas, em parceria, juntando as entidades, as empresas, o setor empresarial com o setor parlamentar e político russo e brasileiro. Como a gente já fez isso no passado e poderíamos repetir, gostaria de deixar aqui registrado, consignado essa sugestão. Próximo, por favor. Promoção de investimentos é o foco principal nosso, hoje em dia, é fazer com que haja o retorno da relação dos bancos de desenvolvimento e a relação de bancos russos e brasileiros, para ajudar no desenvolvimento e na implantação de empresas mistas. Próximo, por favor. Pode passar. Alguns dos nossos parceiros, empresas afiliadas, Rosneft. Queria dizer que os parlamentares que forem da região norte, existe uma grande região onde essa empresa, Rosneft, que é análogo à nossa Petrobras, Rosneft, Rússia... Vai votar? E, enfim, estamos em parceria com todos esses aqui. Próximo, por favor. Alguns dos eventos que a gente desenvolveu, vem realizando. Próximo, por favor. Antes de terminar, eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho. Voltando aqui para a mesa, eu vou relatar um pequeno trecho do livro da autora Prêmio Nobel de Literatura em 2015, é uma bielorrussa chamada Svetlana Alexievich, que é um relato à pureza do povo soviético, naturalmente encarnado pelo cidadão russo. É muito interessante, fala sobre o retorno de um cidadão que tinha ficado preso num campo num campo siberiano, na época stalinista. E ele diz... E a autora diz, ele não gostava que fizessem muitas perguntas. Tinha sempre alguma bravata, na época que estava preso nesse campo. Para fazer engraçado, coisa de prisioneiro. Para ocultarem coisas engraçadas, tudo que fosse sério. O patamar é mais alto. Por exemplo, ele nunca dizia a si próprio que ele era livre, mas sempre livrinho. Estou livrinho de novo. Nos raros momentos em que ele contava histórias com tanto gosto, com tanta paixão, eu simplesmente sentia a alegria que ele tirava de lá, de como ele conseguiu um pedaço de pneu certa vez, amarrou aquilo na bota e eles iam para um comboio de transferência. E ele ficou muito alegre por ter aquele pedaço de pneu debaixo de seus próprios pés. Uma vez trouxeram meio saco de batata. Em algum lugar, quando ele estava trabalhando como livrinho, alguém lhe deu um pedaço grande de carne. De madrugada, na casa das caldeiras, eles fizeram uma sopa. E você quer saber? Ficou tão gostoso, tão incrível. Depois, quando ele foi posto em liberdade, ele recebeu uma compensação pelo pai. Disseram para ele, nós temos uma dívida com você, pela casa, pelos móveis. Deu um bom dinheirinho. Ele comprou um terno novo, uma camisa nova, sapatos novos,
comprou uma máquina fotográfica e foi comer no melhor restaurante de Moscou, o Nacional. Pediu todas as coisas mais caras, bebeu conhaque, café, comeu um bolo de marca. No fim, quando estava satisfeito, pediu para alguém tirar uma foto dele neste momento, que era o mais feliz de sua vida. Já de volta ao apartamento em que ele morava, ele relembrava: eu me flagrei, pensando que não estava sentindo a tal felicidade. Com aquele terno, com aquela máquina fotográfica, por que não tinha felicidade? Vieram à memória aquele pneu, aquela sopa na Casa das Caldeiras, lá eu tinha sentido a felicidade. E nós tentávamos entender. Eu entendi isso porque eu vivi na União Soviética como empresário. No finalzinho, na época da perestroika, da reconstrução de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que talvez não tenha preparado o país para uma abertura tão brutal, tão completa. Talvez os chineses tenham feito de uma forma um pouco mais pensada, mais sábia. Mas o russo é russo, ele se lança, ele vai ao combate, ele não se importa se ele falecer, se ele morrer, se ele cair pela sua própria pátria. Eu vi isso, e quando a Rússia se abriu, eu falava e advertia os meus parceiros, meus pares: não importem os nossos vícios, porque vocês têm uma riqueza de alma e uma pureza cultural, e uma riqueza cultural que nós não temos do lado de cá. Então, vamos desvendar este continente de oportunidades. A minha visão empresarial é uma visão lúdica também. Mas para poder perseverar nesse tempo todo, senhor embaixador, Zoia, eu, desde que fui à Rússia a convite em 1988, cheguei a representar a frota mercante báltica, que era lastreada em São Petersburgo, conheci Putin como vice-prefeito de Leningrado, nunca deixei de perseverar até estar aqui, ter a honra de estar aqui com os senhores, falando para um plenário, para uma plateia tão egrégia, tão importante, sentada ao lado da nossa deputada João Moraes, a uma representante legítima da classe brasileira política e empresarial também, Zóia, você, filha de Prestes, e muito especialmente, por último, mas não menos importante, do embaixador da Rússia no Brasil. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Gilberto Ramos pela sua